Ataque israelita mata 11 pessoas em Der al-Balá, no centro da faixa de Gaza, entre elas 4 crianças. Tropas russas conseguiram entrar na cidade de Avdiivka pela primeira vez desde o início da guerra. Ucranianos garantem que foram expulsas. Lei de amnistia rejeitada pela Câmara dos Deputados espanhola, o texto vai voltar à Comissão Parlamentar, onde poderá ser alterado. Cartaz oficial da Semana Santa de Sevilha está a ser muito criticado. Milhares de pessoas pedem para a imagem ser retirada. Pelo menos 11 pessoas morreram após um ataque israelita a um edifício residencial em Der al-Balá, no centro da faixa de Gaza. 4 delas são crianças. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, já morreram mais de 26.700 palestinianos em Gaza. Cerca de 2/3 são mulheres e crianças. Um caminhão com 80 corpos, alegadamente oriundo de Israel, foi encaminhado para o cemitério de Rafah, onde os cadáveres foram enterrados. Fontes palestinianas dizem que os corpos foram roubados por Israel e estão agora a ser devolvidos. O governo do Hamas já acusou os israelitas de removerem órgãos de cadáveres. Na frente diplomática, o líder da ONU reuniu-se em Nova Iorque com os doadores da Agência de Apoio aos Refugiados da Palestina. As Nações Unidas lançam um aviso: a agência é insubstituível. Good afternoon. It is very critical that we recognize the central role that UNRWA plays in the Gaza Strip. There's an ongoing discussion, I think, and donor countries, of course, have set their parameters and also have given clarity. It's an ongoing discussion. There's no substitution for the humanitarian role that is played in Gaza. O exército israelita divulgou imagens dos confrontos em Khan Younis. Garante que eliminou células terroristas, atacou infraestruturas do Hamas e localizou grandes quantidades de armas. Entretanto, as fortes chuvas dos últimos dias na cidade de Gaza têm agravado as condições de vida de quem se abriga em acampamentos improvisados. Uns tentam aquecer-se à volta de fogueiras, outros vão guardando a água da chuva em barris para a usarem mais tarde. Onze crianças palestinianas deixaram a guerra na faixa de Gaza e atravessaram a fronteira para o Egito. De lá embarcaram em aviões com destino à Itália. Chegaram na segunda-feira e vão receber tratamento médico nos mais importantes hospitais pediátricos, em Roma, Génova, Bolonha e Florença. Adesso sono contenti, ma veramente sono venuti questi bambini, dovevi vederli ieri nell'aereo come erano, ho visto adesso sono cambiati, sono un po' meglio, molto meglio, almeno abbiamo visto il sorriso e sono contenti che hanno detto che ne sono usciti dall'inferno. La speranza nostra, dopo tutte queste vittime, dai palestinesi, anche dagli israeliani, penso che dovevano trovare una soluzione del problema, che devono trovare la pace. O pai de Hadid, de 14 anos, explica que perdeu a casa num bombardeamento israelita e conseguiu chegar ao Egito. في عنده كسور في ايده في عنده في راسه في عنده حالات صرع بتجي من اثار الانفجارات ومن اثار الضرب اللي كان في البيت. يعني طلعنا من غزة بصعوبة، طلعنا من جحيم، طلعنا من أرض محروقة، طلعنا يعني ما ضل شيء في غزة، لا بيوت ولا شوارع ولا مستشفيات. A Itália é o primeiro país europeu a lançar uma operação internacional de salvamento das vítimas da guerra em Gaza. Outras crianças feridas chegarão nos próximos dias no navio da Marinha Italiana. As forças russas conseguiram entrar na disputada cidade ucraniana de Avdiivka. Pela primeira vez desde que começou a invasão russa, soldados de Moscovo foram vistos nas ruas da localidade, que tem sido alvo de pesados ataques russos e foi praticamente reduzida a escombros. As autoridades locais garantem que as forças do Kremlin foram expulsas. De visita oficial à Suécia, Emmanuel Macron discursou numa conferência sobre segurança europeia e admitiu que o custo de uma vitória dos russos seria demasiado elevado para a Europa. The real cost on the short to long run of a Russian victory is too high for all of us. This is why the reasonable answer is to put ourselves in a situation
to support Ukraine during this year and the years to come. Whatever it takes, whatever it costs. A Suíça, que tem sido criticada pelo escasso apoio ao esforço de guerra ucraniano, vendeu 25 carros de combate Leopard 2 à Alemanha para substituir aqueles que Berlim enviou para Kiev. A defesa suíça divulgou imagens do envio dos primeiros 9 carros de combate para território alemão. Os valores do negócio não foram divulgados. A vaga de protestos dos agricultores, que se espraia por vários países europeus, poderá dar um golpe fatal ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, um bloco regional que reúne o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Entre as queixas dos agricultores franceses e belgas estão a alegada concorrência desleal de produtos agrícolas importados de regiões com regras menos estritas, como esta com a qual se está a negociar há 20 anos. Nous, on a tout pour le faire chez nous. On nous impose de pas produire chez nous et de l'importer de l'extérieur qui n'est pas du tout à des bonnes normes comparé à nous. Et au final, nous, ça nous met des bâtons dans les roues et c'est vraiment impossible de continuer à cette allure-là pour nous. O presidente francês Emmanuel Macron pediu à Comissão Europeia para parar o processo negocial porque considera que é impossível concluir as negociações neste momento. O executivo comunitário, que estava empenhado em concluir o processo até ao final do seu mandato dentro de poucos meses, reconheceu as dificuldades, mas não encerrou o diálogo. La discussion continue et l'Union européenne continue à poursuivre son objectif d'atteindre un accord qui respecte les objectifs de l'UE en matière de durabilité et qui respecte nos sensibilités, notamment dans le domaine agricole. Após um primeiro acordo ao nível técnico em 2019, a União Europeia enviou um pedido de medidas adicionais sobre preservação ambiental, o que travou o processo de ratificação. Os governos da Áustria, Bélgica, Irlanda e Países Baixos são outros que têm dúvidas sobre o acordo, ao contrário de países tais como Portugal e Espanha, dos mais entusiastas. O governo francês prometeu apresentar novas medidas para responder às reivindicações dos agricultores que mantêm os protestos depois de as primeiras medidas apresentadas na sexta-feira não terem correspondido às exigências do setor. Há semanas que os agricultores franceses utilizam tratores para bloquear as estradas e abrandar o trânsito em toda a França em protesto contra a quebra de rendimentos, a complexidade burocrática e a concorrência estrangeira. Na segunda-feira entraram em vigor bloqueios por tempo indeterminado em algumas das principais vias de entrada de Paris, convocados pelos grandes sindicatos agrícolas. Em Espanha, 3 sindicatos agrícolas anunciaram na terça-feira que também se juntarão ao movimento. Na Bélgica, os agricultores também organizaram protestos na terça-feira. Dezenas de tratores bloquearam o anel rodoviário na Antuérpia, criando engarrafamentos. Os agricultores belgas criticam as políticas ambientais da União Europeia, o fluxo de importações e o aumento dos custos de produção. Em Espanha, a controversa lei da amnistia foi rejeitada pela Câmara dos Deputados depois de o partido de Carla Puigdemont ter votado contra por considerar que fica aquém das expectativas. A lei foi apoiada por 171 deputados, mas o Bloco do Não somou 179 votos. Esta rejeição em primeira leitura não significa que o texto tenha sido abandonado. Terá de voltar à Comissão Parlamentar, onde poderá ser alterado. O primeiro-ministro socialista concordou em aprovar a lei em troca do apoio parlamentar de 2 pequenos partidos separatistas catalães, que lhe permitiram formar um governo minoritário de esquerda no ano passado. O projeto de lei pode abrir caminho para um regresso de Puigdemont. O antigo presidente catalão fugiu de Espanha para a Bélgica depois de liderar a tentativa de secessão falhada em 2017. As condições de detenção de uma cidadã italiana na Hungria deram origem a protestos por parte do governo de Roma. Hilária Salis, professora e militante antifascista de 39 anos, está detida há 1 ano numa prisão de segurança máxima. As imagens de Hilária no tribunal, algemada e com uma corrente presa por um guarda prisional, chocaram a Itália, que fala em violação das normas da União Europeia e já convocou o embaixador da Hungria. O pai de Hilária fala em tortura. The condition that in Italy are considered torture, so you cannot
You cannot treat a prisoner like that. We cannot understand how we can have such a disparity in terms of law between countries that are part of the European Community. Hilária Salles é acusada de ter participado numa agressão contra 2 alegados neonazis e pode ser condenada a mais de 11 anos de prisão. Declarou-se inocente, o julgamento foi adiado para maio. O governo britânico quer proibir a venda de cigarros eletrónicos descartáveis, mais conhecidos como vapes, e extremamente populares entre os consumidores mais jovens. Segundo dados do executivo de Rishi Sunak, nos últimos 3 anos o consumo deste tipo de cigarros entre a população jovem triplicou no Reino Unido. Os vapes foram introduzidos no mercado como uma alternativa menos nociva para fumadores. Contudo, as autoridades alegam que estes produtos estão a converter-se na porta de entrada dos jovens ao tabagismo ao serem vendidos em embalagens apelativas e com diversos sabores. A imagem escolhida para o cartaz oficial da Semana Santa de Sevilha está a gerar polémica. Até segunda-feira, quase 10.000 assinaturas foram recolhidas para exigir a retirada do cartaz, que, segundo os críticos, é provocador e uma aberração. O autor, Salustiano Garcia, que escolheu o filho como modelo, considera as críticas infundadas e fundamentalistas. Nas ruas, as opiniões dividem-se. Não me gusta. Y ni me siento representada, ni mucho menos, ni eso representa a Sevilla, ni que va, es otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de carteles y nos ha cogido un poquito de sorpresa, pero ni lo veo bien ni lo veo mal. Veo una cosa novedosa y que no estamos acostumbrados y que estamos acostumbrados a otro tipo de carteles en la Semana Santa de Sevilla. O Conselho de Irmandades e Confrarias de Sevilha apresentou o cartaz no último fim de semana. Rapidamente a imagem tornou-se viral nas redes sociais e a polémica também.